Muito bem. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É um texto que está lá em Mateus 25, no versículo 6, que interrompe uma cena nessa divisão de prudentes e loucas, de virgens, que diz respeito a um clamor. Vamos lá. Clamor quer dizer, o que significa clamor? Dizer em alta voz, gritar, bradar, exclamar, protestar com veemência, reclamar, vociferar, suplicar, pedir, O que você quer, criatura? Passa logo aqui, rapaz, para de onda. É o seu pé. É a forma que você tá. Senta, criatura. Pedir instantemente, rogar, implorar e expirar. Exigir com urgência, tirar por e reclamar. Aí Jeremias capítulo 33, sobe um pouquinho, Sam. Está escrito assim, preste bem atenção que a cena é fantástica. Clame a mim, responder-te-ei. O Senhor vai responder o quê? O clamor. Então você vai clamar algo e ele vai te responder. A resposta que Deus vai te dar não diz respeito ao que você pediu a ele. Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes das quais não sabe. Vamos lá? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, para que serve o clamor? Para se ter uma resposta de Deus. E a resposta de Deus não significa que seja a resposta que você está querendo dele. Porque o clamor vai entregar coisas nas suas mãos das quais você não sabe. Vocês lembram da parábola dos talentos? Talentos. Jesus quando vai explicar a parábola diz que aqueles que pegou 2 talentos e que conseguiu outros 2, recebeu o talento daquele que nem tinha. Só que o talento não é recompensa. O talento é trabalho. O cara foi lá e trabalhou com aquele talento para poder ganhar mais um. Se Jesus deu o dobro de talento para ele, o dobro de trabalho, porque você está capacitado para trabalhar mais do que você estava no começo. Aquela parábola do talento é uma resposta a um clamor. Só que a gente entende talento como recompensa e não como um trabalho dobrado que nós vamos ter a partir daquele momento. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, existe uma tonelada de coisas que a humanidade ainda não pensa em saber, e que elas estão seladas e guardadas em Deus, e Ele tem desejo em entregar em nossas mãos. E aí tem essa cena dessa mulher cananeia sobre uma resposta de clamor que ela é fantástica. Preste bem atenção. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então, o que ela fez? Está fazendo careta aí? Vem aqui, vamos fazer. Ela está pedindo socorro para o Samuel. Pede socorro, fala, Samuel, me socorre. Me socorre. E aí o Samuel não falou nada. E o que ela fez? Ela se posicionou atrás do último discípulo. Vem cá, Dara. Mesmo chorando, vem. Vem aqui, ajudar aqui. Eu ajudo. Espera, deixa ela vir. Vem, anda rápido, tô com pressa. Se quiser, faça outro jogo para outro personagem. Vem. Então vamos lá. Ela se posicionou atrás do último discípulo e começou a gritar de lá. Aí fica gritando, socorro, vai. Vai, grita. O socorro dela chegou nesse, que chegou no outro, que chegou no outro, que chegou no outro, que chegou no outro, até a hora que alguém chegou. Jesus. Pelo amor de Deus. Por amor de você mesmo. Não dá para aguentar aquela mulher gritando, o moído daquela irmã ali atrás. Sobe isso. Então vamos lá. Ela clamou primeiramente sozinha, depois mudou de posição e foi para trás do discípulo, e a voz dela foi somatizada pela voz dos 12. Aí é que está a resposta.
Então, o que essa mulher não sabia? Ela não sabia que ela é resposta de uma profecia de muito, muito tempo atrás, que o tempo precisava parar ali. Então, quando ela clama e Jesus não responde para ela palavra, ela não faz ideia do alcance da atitude com que ela tomou ali. Então, ela está pensando na filha endemoniada e Jesus, com o ato daquela mulher, está pensando na igreja. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes as quais não sabe. E nós estamos aqui hoje sentados nesse sofá e podemos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, porque aquela mulher parou o tempo na contagem dos judeus e abriu espaço para esse povo ruim que nós somos. Então, voltando para a parábola, nós estamos falando das 10 virgens. Por que essa cena entra lá? Ouviu-se um clamor. O noivo tá vindo. Para muita gente, o clamor é: "Ô, irmãs, o esposo está vindo." Só que não. Então, esse clamor que foi ouvido lá em Mateus capítulo 25, versículo 6, ele vai apontar exatamente isso. Um anúncio de coisas grandes e profundas em Deus que ninguém sabe. E aí, no decorrer do texto, a partir dessa informação, o Senhor vai nos revelar o que foi que ele revelou a partir daquele ponto. Então, nós precisamos aprender a orar e dentro da oração aprender a clamar. E a gente não clama desse jeito: "Oh, Senhor." E assim parece que é uma besteira quando a gente vai para o monte e dá uns gritos lá e sai chutando. O fato é que tem determinadas situações que o Senhor está esperando esse posicionamento seu. Eu não sei se vocês já viveram isso. Que dá vontade de gritar com Deus às vezes. Dá uma vontade louca assim de... Ele está te impulsionando para poder clamar. Porque ele quer te levar a uma medida que está muito além daquilo que você está compreendendo. Só na oração. E aí a gente... não, estou com vergonha, eu não vou gritar aqui no meio desse povo não. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Não, Você não quer fazer no meio do povo? Vai pro monte, vai pro mato, vai pro lago. o oposto de tudo isso aí é da igreja. Não vou falar nome de igreja nenhuma, mas com certeza, até na sua igreja, em qualquer igreja, vamos levantar um clamor pela vida de fulano. Pai, nós te adoramos, Senhor. O fulano nem entra, né? Queremos te apresentar, Deus. A gente clama para gritar, né? Para fazer aquele povo, né? E a pessoa vai com o tom. É esse o ponto. Então, nós precisamos aprender a clamar. Porque o clamor extrapola as nossas necessidades em Deus. Nós queremos receber coisas de Deus das quais nós não sabemos. Direcionamentos para o amanhã, apontamentos para o futuro, no que diz respeito a nossos filhos, a ministério, uma tonelada de fatores. Só que essas coisas que o Senhor vai entregar, nesse movimento de oração do qual nós estamos fazendo, nós não vamos receber. Porque isso aqui é apenas um passo para a gente entrar dentro da jornada do clamor. Vá para o mato, vá para onde você quiser, mas você precisa perder as forças de tanto gritar em Deus. E é só nesse ambiente que nós vamos ter respostas. E aí, aprender essa dinâmica dessa irmã. Aprender a se posicionar. Porque se a Cristiane está com dificuldade e não tem mais força de clamar, sai você, Cristiane, da sua posição, vá para detrás daquele que tem condições de estar clamando junto com você. Não é clamar por você, mas junto. Você direciona e o outro replica essa sua voz ao alto, essa sua voz aos céus. Mas por que ela teve êxito? Porque ela não é igual a gente que vai lá e pede para o discípulo fazer. Ela foi lá e fazer. Não deu certo, ela sai de trás. Está lá atrás. Fazendo. Olha, vocês 12 me ajudam, eu estou aqui. O meu lugar é esse, é o último. Mas eu vou continuar fazendo. Alguém aí tem mais condições do que eu, mas eu estou fazendo. Aí é que entra a dinâmica para obter sucesso nisso. Nós precisamos aprender a clamar. E amanhã vamos tentar entender o porquê que o Senhor usou exatamente essa palavra, clamou. Por que ele não disse que alguém chegou e anunciou a vinda do noivo? Porque dentro de uma estrutura de quem está chegando, a gente faz um anúncio, uma formalidade. Não, mas a voz desse oculto clama. Amém, Júlia? Aproveita e faça essa oração, já que você está aí se exibindo para a câmera. Vai lá, faça essa oração em pé aí, para você ver isso aí quando você tiver com 20 anos. Vai, vai, faça a oração aí. Estavam os discípulos na frente.
Mateus capítulo 25, Versículo 6. versículo de número Aqui, ó. 6. Mateus 25, versículo 6. Opa, esse aqui? Isso, Esse? esse. Está escrito assim: aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Repete aí, Dara. Aí veio o esposo, Aí vem pra sair. saí-lhe ao encontro. Aí ele olha e encontra pra aqui. Vocês estão me vendo aí, tá nada, né? Quer tu vir, hein? Na câmera. Ontem nós falamos sobre o clamor. Olha o que o texto diz. Clama a mim que... Então vamos lá. O clamor, a resposta, perdão, é para quem clama. Ele não diz respeito às pessoas que estão em volta, é para quem está clamando. Então, nós descobrimos que nesse texto da parábola das 10 virgens, alguém clamou. Então, a resposta está vindo para essa pessoa que clamou e não para as demais pessoas que estão ali. Tá fácil de entender isso? Sim. Então, por que existem loucas nesse texto? Porque um cidadão resolveu clamar e foi manifestado. Olha o que o texto diz: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, profundas que não sabe. Então, aquela pessoa que está clamando, ele não sabe quem são aquelas virgens que estão ali. O aparecimento dessas loucas se dá depois desse clamor e não antes. Então hoje eu quero falar sobre esse anonimato, porque essa pessoa foi preservada no texto. É só uma voz que clamou e que teve uma resposta. E entre muitos os sentidos que a gente poderia usar esse anonimato na Bíblia, eu quero ser muito enfático no contexto da ministração da parábola das 10 virgens. Eu quero chamar a minha e a sua atenção para a responsabilidade do ensino e da pregação das Escrituras. Amém? Lucas capítulo 22, versículos 10 a 13. Lucas 22, sabe? Vou acompanhar o santo. 22, 10 a 13. Se eu pôr ele Antes. Ei, por que você não vira pra mim? É o quê? 22. É 2, 2. Isso. Ontem a gente já começou com esse. Com É ela. 22 qual versículo? 10 a É 13. esse aqui. 10 e 13. São E ele lhes disse: eis que, 10 a 13. Não, é esse aqui, ó. quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Quem é esse homem que está andando com um cântaro? É apenas um homem. É apenas uma voz que teve a ousadia de obedecer a Deus em um momento, em uma situação de vergonha, em uma situação vexatória, em uma situação anormal, é uma situação não condizente com princípios, com cultura, talvez com caráter. Ele é apenas um homem. Mas o que está escondido dentro desse homem? Esse homem é a resposta de um sinal de Deus para a vida dos discípulos. Jesus está falando com os 12, não está falando com qualquer pessoa. Ele não está falando com alguém que chegou ali agora e está saindo de perto. Então, esse sinal específico, essa palavra de direcionamento, essa palavra essa ordenança de Cristo, ela se dá para os discípulos. E agora preste atenção. Se os discípulos saíram, e o texto está dizendo que exatamente como Cristo disse, se sucedeu e aconteceu,
por que não dar crédito nas demais ministrações e pregações de Cristo? Por exemplo, quando ele ministrou, quando ele pregou, dizendo que ele precisaria ser levado à cruz e que precisaria morrer, padecer pelos nossos pecados e que iria ressuscitar ao terceiro dia, quem foi desses 12 que teve condições de acreditar nessa pregação de Jesus? Nenhum deles. Gênesis capítulo 37, versículo 15 a 17, outro anônimo, que por sinal eu gosto muito desse anônimo, desses dois. 37? 37, 15 a 17. Nossa, uma coisa... Gênesis 37, 15 a 17. Uma coisa me passou. Mas, dislike. Não é isso, não. Então, bota pra mim. Eu acho que eu não tenho esse capítulo. Agora é um pouco mais interessante. 37, 3, 7, aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um 3, 7. Hoje, esse aqui tá no 3, 7. Eu tô em um outro. Bom, esse aqui eu tô de amanhã, nessa casa. É? Sim. Nossa, uma coisa me passou voar. Deixa eu ver lá não. Vamos lá. Achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. Por que esse homem foi acionado? Porque José estava errante pelo campo. Preste bem atenção. José saiu de casa com uma ordem, com uma palavra. Seu pai lhe disse: vá ao encontro dos seus irmãos que estão apacentando, veja como estão os seus irmãos e depois veja como está o gado. José então saiu de casa, só que na sua trajetória, para cumprimento daquilo que lhe foi determinado, ele perdeu-se no caminho. Vou repetir isso. Perdeu-se no caminho. Então ele estava errante, andando de um lado para o outro, sem ter um direcionamento. E esse anônimo, esse homem, foi acionado por Deus para ir ao encontro de José e o reposicionar naquilo a qual Deus queria. E José só chegou no Egito devido à voz deste homem. Vamos seguir no texto. Achou um homem, porque esse estava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam. Agora preste bem atenção nesse detalhe. Quem é esse homem? Eu e você não sabemos. Mas dá a entender que, de alguma forma, José pode não saber quem é o homem, mas que ele tem a informação que ele precisa. Ele não pergunta se porventura conhece os irmãos, se estiveram por ali. Ele já direciona logo. Me diga logo onde eles estão e onde é que eles estão apacentando. E o homem dá a ele a resposta segundo o seu pedido. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Preste bem atenção no que eu vou falar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se talvez um de nós estivéssemos na situação de José e encontrasse esse homem, esse anônimo naquele lugar, a gente fosse querer das suas credenciais, procurar saber de que tribo ele era, da qual casa ele estava vindo, o que ele estava fazendo. Talvez nós fôssemos perguntar se ele tinha água, uma carninha assada. Eu adoro a carninha. Né, Júlia? Uma linguicinha. Com uma linguicinha. A gente fosse fazer uma série de interrogatórios, mas não direcionar, como o teu outro texto diz, comunicar ao santo as nossas necessidades. Então, nós temos um anônimo que reposiciona e direciona os 12 discípulos, e nós temos um anônimo que direciona o José. O pastor José, o sacerdote José, o José que tem vestes multicoloridas, que representam a capacidade multiministerial, precisou da realidade desse anônimo. E o fato dessas duas narrativas, e nós temos tantas outras,
é que eles deram crédito na voz que saiu como direcionamento para a vida, para a jornada e para o ministério. Agora, Isaías capítulo 53, versículo 1. Opa. Isaías 53. Deixa eu achar você, irmão. Eu posso? Ah, sim. Isso, pode ler aí. Eu vou achar. Pode? Quem creu nessa mensagem? Quem foi revelado no braço do Senhor? Amém. Agora Romanos capítulo 10, 13 em diante. Romanos é Novo Testamento. Romanos 10 em diante? Romanos 10, Capítulo 17. 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu vou achar. Como está escrito, como são belos os seus pés, os pés do que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitam as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu nessa mensagem? Aí, solta aí. Solta aí. Então, o Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele vai ratificar aquilo que Isaías profetizou há muito tempo atrás. Só que ele chama atenção para realidades. Vamos lá. Primeiro, ele está falando sobre salvação e que a salvação precisa de uma invocação, precisa invocar o nome do Senhor para que seja salvo. E o texto está dizendo: como invocarão aquele em quem não creram? Olha a responsabilidade da pregação. Porque muitos de nós estamos declarando, pregando, anunciando coisas das quais, no fundo do nosso coração, nós não cremos. Eu vou insistir nessa frase de novo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, está escrito que as palavras do nosso Senhor é espírito e vida. Se não sair de nós exatamente isso, espírito e vida, se for contexto de intelectualidade, sofismas, conjunto de regras que nós usamos para poder anunciar o Evangelho, nós nunca vamos quebrar essa realidade. Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Olha o texto. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Imagina comigo, preste atenção nessa cena, o maior anunciador do Evangelho da paz cessou a sua trajetória ministerial nessa terra com seus pés, um em cima do outro, com um prego atravessado no meio, jorrando sangue, talvez com os nervos e ossos expostos naquela cena. Ítalo, ache a beleza nisso. Cristiane, ache a beleza nisso. O texto da sequência de Isaías 53 vai dizer que quem olhava para ele o desprezava, porque eles estavam muito mais preocupados com a embalagem do que com o conteúdo. Eles não se atentaram para o que ele havia dito. Então, qual é o charme desses pés? Qual é a beleza? Onde é que está a formosura? Onde é que está representando a paz? É a manifestação extraordinária e poderosa do sangue. A minha e a sua administração precisa ser validada com o sangue. É dessa forma que nós teremos respostas do alto. Vovô, se não ter Bíblia, se não achar o capítulo, pode só ouvir? Pode só ouvir, meu amor, claro que pode. E agora, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47 e 49. João.
Evangelho de João, Não é 47, 49? Aqui, ó. 17. 11, 47 ao 49. Dara, vem cá, eu vou levar o pão pra você. Não, deixa eu ouvir. Vai só ouvir, né, meu amor? Vai só ouvir. Presta atenção. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Então preste bem atenção. A ressurreição de Lázaro é um marco extraordinário para esse povo. E quando eles entenderam que Cristo fazia muitos sinais, o primeiro passo que eles tomaram foi de o matar, de caçar meio de matar agora não somente Jesus, mas também o próprio Lázaro. Então, voltando para a parábola, depois disso, vamos tentar fundir muito rapidamente o texto de ontem com o de hoje. Se alguém clamou na parábola, a resposta que está vindo do alto é para ele. É para este homem que clama. E olha o anunciar depois do clamor. Ei, o esposo está vindo. Só que quem clama não prega. Quem clama não usa de voz suave para poder clamar. Esse homem está gritando em um desespero. Porque a partir do momento daquele clamor, da resposta do clamor, uma cena foi entregue para ele. Tem 5 dessas que eu ensinei. Tem 5 dessas que eu preguei. Tem 5 dessas que eu passei todo um conhecimento e que era extremamente importante que elas tivessem dentro das suas vasilhas azeite e dentro das lâmpadas também. 5 dessas não tem. Então, aonde é que está o desespero de quem clama? Na voz, nessa voz que ecoa. Por que que essa voz que ecoa aponta para a realidade do esposo dentro dessa percepção do clamor? Porque ele entende que a partir daquele momento, 5 daquelas prudentes que talvez tenham passado pelas suas mãos em toda a realidade do ensino, não estão preparadas para o que está por vir. Não estão preparadas para o esposo que vem. Não estão preparadas como resposta do ensino de você sabe lá quanto tempo elas passaram aprendendo para poder chegar até aquele momento. O esposo está vindo. E não é só o fato do esposo vir que importa nesse momento. A vinda do esposo vai exigir de nós a concretização do ensino. Isso, numa linguagem pedagógica, é a sua prova final ao fim do ano, na virada do tempo e por aí vai. Falar que eu aprendi, falar que eu sei, são coisas muito fáceis. A situação é tão desesperadora que as 5 loucas, ao invés de voltar para a origem do ensino, elas continuaram dando respostas para as suas próprias vontades, elas continuaram dando resposta para a sua própria loucura, elas continuaram dando resposta para a sua falta de temor, ao invés de, pelo menos naquele momento, de uma voz que grita e que ecoa para poder reapontar e realinhar o caminho da vida, ser ouvida e ser prestada atenção naquele instante. O clamor não é resposta para as prudentes. As loucas é a manifestação de alguém que clama. O clamor é ouvido no alto e é trago como resposta essa cena dessas 5 virgens que, como nós lemos no texto, não se importa com a pregação, não se importa com o ensino, não se importa com a edificação, vou usar nosso linguajar, não se importa com nossos cultos, não se importa com a escola dominical, não se importa com as nossas lives, não se importa com a indicação e não se importa com nada do que diz respeito ao reino.
A estes, a certeza é que, sim, Lucas, vão ter que dar uma volta ainda, e quando voltar, encontrarão nada mais, nada menos que uma porta fechada de uma voz que está do lado de dentro dizendo que não conhece. Porque se você não conseguiu ouvir essa voz que estava durante você todo esse tempo, e que você, dentro, nessa voz, tinha um rosto, que essa voz caminhava contigo, que essa voz estava a passos todos os dias com você, você preferiu não ouvir essa voz do anônimo que é o esposo, você não vai querer obedecer ela tão cedo. Clamor vai sempre trazer uma resposta muito inesperada para minha e para sua vida. Amém? Mateus capítulo 25, versículo número 12. Alô? Tio? Oi, tio. Tá tudo bem? Dara, você tá descalça, Dara. Dara, você está atrapalhando, Dara. O texto diz, no final, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço vocês. E aí é sobre isso que eu quero falar hoje. Não vos conheço. Nós sabemos que Deus é onisciente, mas o texto diz que ele não conhece as virgens que eram noiva. Olha que interessante. O Deus que sabe de todas as coisas, que é o Senhor do passado, presente e futuro, que nada no universo foge do controle das suas mãos, declara que ele não conhece as noivas. No original existem duas palavras igualmente traduzidas como conhecer em língua portuguesa. Oida, O-I-D-A, e gnosco, G-N-O-S-K-O. Gnosco é mais conhecido, que a gente lembra de gnosticismo, gnose e por aí vai. Preste bem atenção. Gnosco é o conhecimento objetivo. É a prática do saber de quem se desenvolve pelos livros e por aí vai. A palavra oida, que em muitos lugares da Bíblia ela está traduzida como aprovar, aplaudir ou recomendar. Um texto que a gente lê, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo número 7. Qual foi o que eu falei? 1 Samuel 1 Samuel, capítulo 3, 3:19. versículo 7. Isso. Então, 3 ou 13? 3, Pode ler? por favor. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Tá vendo? Outra expressão, em Evangelho de João, capítulo 8. Você está atrapalhando, meu amor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 19. botaram aí? Pode ler? Por Conseguiram? favor. Onde está o seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem e também não conhecem meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Também no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 26 e o versículo 31. Respondeu-lhe João. 26. Isso. Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, está quem vós não conheceis. E o versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Então, existem essas duas expressões que nós usamos por
como tradução para a palavra conhecer. E aí, esse oida, ele aponta para uma questão de aprovação, de quem não aplaude e de quem também não concorda com as atitudes. E aí, o porquê que ele declara essa palavra para essas 5 virgens? Abre em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. 1 Coríntios 8, 3. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo número 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha aí, repete, fala aí, Sam. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Como é que tá aí, Ítalo? Então, o que Jesus está dizendo para essas 5 virgens? Vocês não me amam. Não parte de vocês nada que me permita ter uma relação com vocês. Só que, preste bem atenção, Jesus disse, eu não vos conheço. E ele está reprovando, e na reprovação de Jesus, ele está abrindo uma oportunidade. A partir desse momento, aprendam a me amar para que eu possa conhecer vocês. Abre aí no Mateus capítulo 25. Acharam? Nem falei, já acharam? 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 Achei. Não. Acharam? Acharam? Oi? Espera bem um pouquinho aí. Vamos lá, deixa eu achar aqui rapidinho. O meu microfone é bem aqui, ó. Qual versículo? Vamos lá. A partir do versículo 41. Depois ele dirá aos que estiverem na sua esquerda, apartem de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água. Estrangeiros que não receberam a sua casa, estava sem roupa e não me vestiam. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Quer mais? Pode tudo. Então eles perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, ou como estrangeiro, sem roupa, doente, ou na cadeia e não os ajudamos? Agora Mateus capítulo número 7. Saúde. Isso. Deixa eu só achar aqui onde é agora. Que eu não anotei. Está no versículo 23. A partir do versículo 21, vamos lá. É descalço. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Lê o versículo 24 também. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Aí, tá bom. Então preste bem atenção. Aqui ele está dizendo, nunca vos conheci. E para os prudentes, para as loucas, ele está dizendo, eu não vos conheço. Nunca vos conheci eu estou tentando. Eu estou manifestando. Eu estou de algum modo te chamando para esse ambiente e você não está querendo. Então, para essas loucas, a partir desse ponto,
ela perde essa entrada, mas existe uma possibilidade de se permitir o conhecimento. Para essa turma daqui, que se assemelha com aquele final do capítulo 25 de Mateus, foi cortada a oportunidade. Qual é o problema das loucas? Qual é o problema de nós loucos? É porque nós aprendemos a fazer as coisas para Deus, sem Deus. Nós aprendemos a fazer, a conquistar as coisas para Deus, sem Deus e coisas que Deus não quer. Nós aprendemos a fazer, construir impérios pra gente falando que é para Deus. E a única coisa que Ele quer é que saia de nós amor. Ó, nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem jamais ao coração do homem coração tem modo. o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então tem muita coisa guardada em Deus para quem o ama. Deus nem precisa te amar. Ele nem precisa se você conseguir amar Deus, você já recebe isso. Então o que está faltando? Uma das ações de separação de quem é prudente e de quem é louca é essa realidade na essência da falta de amor. Conseguiu a lâmpada, conseguiu o azeite, conseguiu a vasilha, esteve esperando o esposo, mas fez um monte de coisas sem ter amor. E sem amor, Deus não manifesta esse conhecimento ou essa aprovação acerca das coisas que Ele está nos pedindo. Amém, dona Dária? Amém. Faz a oração de novo, faz. Papai do céu, abençoa eu. Abençoa todo mundo que esteja nessa terra. Faça que todos sejam comida e abrigo. Faça que todos que estão na rua encontrem lugares de onde Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e nós queremos te pedir que essa noite tu venha marcar a nossa vida, a nossa história, a nossa descendência com marcas profundas de amor. Em verdade, em nós não existe amor por ti. Muitos de nós estamos servindo por barganha, muitos de nós estamos servindo por medo, muitos de nós estamos servindo pelas nossas conveniências, mas nunca por amor. No dia que o amor verdadeiramente chegar dentro dos nossos corações e que a gente, em verdade, aprender a andar por amor, nunca mais levaremos uma vida de mentiras, nunca mais levaremos uma vida de pecado, nunca mais desviaremos nossos olhos, Pai, para aquilo que não te agrada, aquilo que não condiz contigo. Nunca mais deixaremos um dos nossos irmãos padecer as necessidades, as frustrações, as dores, as fomes das quais eles têm passado pelo mundo afora. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que em verdade a dor da cruz nos alcance. Que em verdade, Pai, as dores das chicotadas, as dores da coroa de espinho nos chegue. Que só dessa forma, esmigalhados, amassados, triturados, verdadeiramente caminharemos na verdade que se produz em Ti para viver amor de verdade pela Tua graça e pela Tua presença. Existe, Senhor, um reservatório sendo construído em nós para o deleite do Teu Espírito com óleo puro, quente, que vem dos céus. Mas nós estamos o rejeitando a todos os dias e permitindo que coisas tão insignificantes e irrelevantes, Pai, acerca do Teu reino, não alcance essa realidade em nossas vidas. Abençoa as nossas crianças, a nossa descendência. Pai, eu oro em particular pela vida do Ítalo, da Cristiane, também por esse devocional do mês de dezembro, os tome, Pai, por completo, com autoridade, com dinamismo, com poder. Pai, que as nações possam ser impactadas com esse devocional, que Tu manifeste curas, Pai. Amém. Senhor, que Tu manifestes milagres e prodígios através desse devocional. Amém. Que Tu entre, Pai, dentro de corações, que Tu entre dentro de lares e manifeste, Pai, o Teu poder. Pai, restabeleça matrimônios, casamentos, Senhor, alinhe governos, Pai, dentro dessa esfera política da qual nós estamos, que dentro dos presídios, Pai, possa ser falado
da manifestação do teu poder que está acontecendo. Que dentro dos hospitais, Pai, aconteçam curas para a honra e glória do teu santo nome. E que as nações se curvem a Ti, reconhecendo, Pai, a Ti como único e suficiente Deus. E que verdadeiramente mandou o Teu Filho. E que creiam na ressurreição, na morte e na ressurreição do Teu Filho para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós os abençoamos, nós os ungimos, nós os enfiamos, Pai, debaixo da Tua autoridade, para que eles possam, Pai, ir e dar bons frutos para o reino, para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós te glorificamos, enaltecemos, e é em Cristo que nós oramos. Amém. 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 Vamos filmar, Jujuba, vamos colocando. Olha só a Jujuba, pessoal.